Ana, boa noite. Tudo bem? Sérgio, meu marido. Oi, Jenny. Jennifer, tudo bem? Oi. Tudo bem por aí? Boa noite, Elisângela. Boa noite. Oi, Graça Oliveira. Boa noite. Obrigada por estar aqui. Tudo que bom. Graça, você é a primeira live que você está participando aqui comigo? Já tem corações. Tô vendo os corações. Que legal. Melhorou agora? Ah, tá. Boa noite, Graça. É a primeira live que você está participando aqui? De onde você é? Você já me conhece? Ah, é a primeira? Então seja super bem-vinda, Graça. Espero que você goste da live de hoje, tá? É sobre cuidado pessoal, saúde e cura. Como isso afeta, né, os nossos negócios, a nossa vida, afeta tudo no geral. Então, vamos lá, sexta-feira, né? 9h10, 21h10 no Brasil, 8h10 aqui. Oi, Carol. Vai ver que pessoal. Vamos ver como é que vai ser hoje, mas não importa. A live vai ser boa, como foi a semana inteira. Obrigada pelos corações. Graça convida as amigas para participar da nossa live. Então, olha, primeiro, deixa eu falar uma coisa. A live de hoje é sobre cuidado pessoal, saúde e cura. E o nosso convidado é o Carlos Ortega. Mas, infelizmente, ele não vai estar aqui porque o irmão dele faleceu hoje. Então, ele não vai poder participar da nossa live porque o irmão dele faleceu, infelizmente. Então, vai ser só comigo mesmo e a gente vai falar sobre cuidado pessoal, saúde e cura. Então, vamos lá. O que vocês entendem? Oi, Sandra. Sandrinha, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Tudo bem? O que vocês entendem? Oi, tá linda. Obrigada, Carol. Obrigada. Já foi um sucesso. Essa semana inteira foi um sucesso. Eu tô super feliz. Já foi um sucesso. Jennifer, o irmão dele bem faleceu hoje. Eu não tenho muitos detalhes, mas eu acho que tem a ver com Covid. E sim, então ele não tem menor condições de participar, tá? O irmão dele estava em estado grave ontem e hoje realmente faleceu, tá bom? Mas, né, meus sentimentos também. Eu sei que tem muita gente aí que tá perdendo muitos entes queridos nessa pandemia e é triste, né? Mas é vida que segue. Então, o que vocês entendem sobre cuidado pessoal, sobre saúde? O que é cuidado pessoal, saúde e cura? Como que vocês acham que isso interfere na vida de vocês profissional? Nos negócios? Como é que é para vocês essa coisa do cuidado pessoal? Eu vou falar um pouquinho aqui de mim. Ano passado, com a pandemia, dando aula online, eu fiquei muito ansiosa. Para mim foi muito difícil estruturar tudo aquilo online, as novidades e conseguir dar aula, aquela coisa toda. Então me gerou muita ansiedade e isso afetou o meu trabalho. Porque eu não dormia bem, eu acordava cansada, mas eu tinha que dar aula de manhã e aí eu tinha um período da tarde que ficava disponível e eu voltava à noite, ficava até 10h30 da noite. Então a ansiedade, o estresse, aquela coisa toda, ela afetava a minha memória, afetava meu desempenho. Eu me sentia assim muito cansada para explicar e ter que explicar e ter que explicar. Então, a ansiedade, o estresse é uma coisa que faz muito mal pra gente. E aí depois você acaba levando aquele estresse, aquela preocupação pra cama, né? Pra hora que você vai dormir, eu ficava assim muito agitada, eu ficava com muita assim energia, porque eu ficava ali forçando para poder dar aula e depois aquilo prejudicava o meu sono.
Tem alguém aqui que se sente assim ansioso, que leva depois fica na cama pensando na vida, pensando nas coisas que estão acontecendo? Como que é para vocês aqui? Vocês se consideram ansiosos? Vocês se consideram mais relaxados? Vocês se consideram estressados? E o que que afeta isso aí para vocês? O que que vocês sentem que sentir ansiedade, estresse afeta no dia a dia de vocês, no desempenho de vocês, na vida profissional e na vida pessoal? Como que é para vocês? A Sandra tá dizendo que tem. Como que é para você, Sandra, essa ansiedade? No que ela prejudica a sua vida? Pessoal, no seu negócio, no seu trabalho, o que ela prejudica você? Estressada, Elisângela estressada. E vocês sentem, o que afeta em vocês? O que vocês mais sentem que afeta essa ansiedade, esse estresse? O que mais prejudica? Lembra da live de quarta? Comer demais. Quando a gente às vezes está ansioso, está estressado, tem muita gente que come demais, desconta na comida, né? Então aí também acaba engordando, acaba ficando insatisfeito com o peso, e aí parece que é aquele ciclo, uma coisa vai puxando a outra, e aquilo ali acaba estressando mais. A Elisângela tá dizendo que paralisa, tipo assim, fica sem ação, fica apática, não vai muito, não consegue, como é que é? Então, percebam que eu até estava lendo na minha apostila hoje da PNL, afeta meu humor, muita fome. Então, provavelmente, né, Sandra, você vai comer bastante e vai descontar na comida, né? Afeta o meu sono, Carol, igual a mim, né? A Elisângela tá falando que fica bloqueada. E a Jennifer tá dizendo que sentia muito ansiosa sempre, por isso tinha insônia, acordava cansada e passava o dia cansada. Isso é horrível. Oi, Fernanda. Oi, Fernanda, que bom que você tá aqui. Também o sono. Então, tá percebendo como é que... Seja bem-vinda, Fernanda, aqui na live. Que bom ter você aqui. Como é que tá tudo conectado? Como é que nós somos seres realmente sentimentais? E como é que tá conectado essa coisa de você... O que tá aqui na tua mente... Oi, Fernanda, vai afetar o seu desempenho. E a gente pensa que não. Hoje eu estava lendo na minha apostila, quando eu fiz PNL, que aí tinha uma frase que é aqui, eu coloquei aqui para eu ler para vocês. Apesar de ser ignorado pela biologia e a medicina, o fato da mente reger o corpo é a coisa fundamental que sabemos sobre o processo da vida. Então, a nossa mente, ela rege o nosso corpo. Esse é o processo da vida. Ela pode ser negada, mas esse é o processo da vida. Então, tudo que está aqui vai afetar o nosso corpo. Tudo que está aqui, que está mal resolvido, vai afetar o nosso corpo. A Elisângela tá falando que é muito sentimental e a Tatiana tá dizendo que sente muitas dores no corpo quando se estressa porque tem fibromialgia, né? Fibromialgia. Entendi, deve ser horrível. Então, percebam que esse cuidado pessoal, a gente precisa da saúde para desempenhar bem o nosso papel profissional e o nosso papel também como ser humano. A Tati está dizendo que não pode ficar triste nem chorar. Isso mexe com o corpo dela. Imagino, né? As emoções ali, aquele turbilhão. Então, gente, eu vou voltar a dizer, apesar da gente não entender, disso não ser falado, tá tudo aqui, ó. Aquilo que você não tá desenrolando bem aqui, que tá te travando aqui, o resultado é no corpo da gente e não tem jeito, e isso afeta. E como é que vocês fazem para... O que é o cuidado pessoal de vocês? Como é que é? O que vocês pensam que é cuidado pessoal? É só alimentação? Ou tem também tipo um exercício físico, uma caminhada, uma leitura? O que é cuidado pessoal para vocês? Um bom relacionamento é um cuidado pessoal? Ter bons relacionamentos, boas amizades, um bom parceiro, isso é um cuidado pessoal, uma boa parceira? Como é que vocês veem? Como é que vocês colocam? Como que é o cuidado pessoal de vocês? Antes de vocês falarem, eu vou falar uma coisa que eu faço. Que é o exercício 3 vezes por semana, que é a maneira que eu cuido do meu corpo. Da minha mente, eu não assisto notícias, não assisto jornal, notícia ruim. É uma maneira que eu cuido da minha mente. Eu não assisto jornal.
entendeu? Nada de notícia, porque até já na internet já tem, então eu evito aquilo, só de ficar ouvindo coisa ruim vai me dando um mal-estar, então eu não assisto. É uma maneira que eu cuido da minha mente. E também uma coisa que é cuidado pessoal é você não engolir sapo. Você não guardar as coisas que você quer falar para as pessoas. Isso também, para mim, entra na minha lista de cuidado pessoal. Eu sei que é difícil, né? Você não engolir sapo, às vezes você prefere se calar, mas o cuidado pessoal também para mim entra isso, tentar verbalizar os meus sentimentos. E para vocês? A Tatiana tá dizendo também que não assiste TV. Eu escolho o que eu assisto. Eu não assisto qualquer coisa, entendeu? Como é que vocês acham? O que é cuidado pessoal? O que é que vocês colocam na lista de cuidado pessoal de vocês? Como é que vocês estão cuidando de vocês? A Tatiana disse que gosta de ouvir música. Eu também gosto muito de ouvir música para me levar para um outro estágio. E o resto do pessoal que está aqui? Jennifer, Sérgio, Fernanda, Elisângela, Carol. Como que é para vocês, a Sandrinha? Como é que é para vocês cuidado pessoal? A Sandra está dizendo que ela acha que em primeiro lugar está a mente. Eu acho que se a mente funciona bem, as coisas vão fluir, com certeza. A Fernanda tá dizendo que ela não guarda nada. Aí chamam ela de grossa. Ah, entendi. Tipo assim, né? Já fala ali, já que tem que explodir, falar, já fala. Fernanda, uma boa opção é falar, mas de repente procurar um tom, né? Uma maneira diferente, mas não deixar de falar, porque falar é importante. Elisângela tá dizendo que fala as coisas agora. Eu agora falo, eu também não assisto notícias ruins. Eu não assisto, eu não consigo mais assistir jornal de jeito maneira. Cuidado pessoal para Tatiana é estar ligada em coisas que faz bem para a saúde. Então, legal, música, né? Exercício físico. Oi, Sandra, seja bem-vinda aqui na nossa live sobre cuidado pessoal, saúde e cura. Então, tem essas coisas de cuidado pessoal mesmo que a gente tem que parar e perceber. Eu tô me cuidando aqui, relacionamentos também, tá, gente? Fernanda tá dizendo que o grande problema dela é o tom. É o tom mesmo. Então, Fernanda, porque o tom é uma coisa muito importante. Você pode dizer um monte de coisa para uma pessoa num tom mais leve e vai chegar o recado da mesma maneira. O meu pai até estava falando isso com a minha irmã hoje. Meu pai falava muito isso com a gente. Ele sempre sentava e ele falava, vamos conversar, dialogar e a gente se entende. E meu pai nunca usava um tom alto. Então, ele sempre usava um tom baixo, que dava pra gente conversar e se entender. Então, pensa nisso, Fernanda. Pode ser só o tom. De nada, Sandra. O Sérgio tá dizendo que é um pouco de tudo isso. Cuidar da mente, do corpo e relacionar bem, etc. Elisângela tá dizendo que ela já gosta das coisas delas corretas. É fato e tento fazer a minha parte quando eu não consigo, porque já sabem cada um fazer e não faz. Quando alguém não faz o que tem que fazer e você que faz tudo. A Jennifer está dizendo que tem tentado cuidar mais da mente, no sentido de viver mais o presente, e isso tem me ajudado muito. É muito isso mesmo, Jennifer. A ansiedade, a ansiedade realmente é você ficar com aquelas coisas de se preocupar e ficar colocando ali no futuro, no futuro, no futuro. Pensa no presente, mas agora tá acontecendo isso? Isso é uma coisa que está acontecendo nesse momento, eu preciso ficar preocupada nesse momento? Se não tá, evita. A Margarete, minha irmã, entrou. Boa noite. A Sônia, oi Sônia, minha cunhada entrou. E a Tatiana tá falando que ela gosta de estar bem com ela mesma e passar essa energia boa para o mundo à volta. Isso é muito bom. Oi Sônia, boa noite. Então, isso tudo é cuidado pessoal. Dificuldade de dizer não é uma coisa que faz mal pra gente. Não, você não tá se cuidando, você tá colocando o outro em segundo lugar, e o outro em primeiro lugar, e você em segundo, desculpa. O outro fica em primeiro e você em segundo. Deixa eu ver aqui, Elisângela, eu evito e tento diálogo. Eu também faço isso, Elisângela, eu não gosto... Mas às vezes também eu sinto que eu queria ter falado isso e não falei. E isso é engolir sapo. E isso faz muito mal. Engolir sapo faz muito mal, entendeu?
A Tatiana diz que tenta não se preocupar com o futuro e viver o agora. Justamente, você pode ter um planejamento, metas, coisas que você queira alcançar, mas ficar preocupado com coisas que nem aconteceu realmente te gera essa ansiedade. Mas como a gente está falando sobre ansiedade, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que eu sempre recomendo. Isso aqui é o floral de Bach. Esse aqui é para estresse, para ansiedade. Eu uso há muito tempo. Todo mundo que eu conheço que usa realmente alivia, ajuda a dormir, diminui essa ansiedade. E eu uso essa pastilhazinha aqui, que é do floral também. Então eu levo o floral comigo, a pastilha, tudo isso aqui não tem contraindicação e é muito legal. E floral de Bach é bem fácil aí no Brasil, como aqui também não é tão difícil. Deixa eu ver se tem algum mais comentário. A Fernanda tá dizendo que tem hora que falar o não é muito difícil, chega a doer. Verdade, Fernanda, mas também é necessário. A Neia entrou. Oi, Neia, boa noite. Obrigada por estar aqui. A Sandra está dizendo que passou a vida colocando os outros em primeiro lugar e sempre ficou por último. Então, é falta de se priorizar, né? Então, isso também faz mal, né? A Alep67, obrigada por estar aqui. Então, ó, fica essa dica aqui do floral. Ele não tem contraindicação. Busca aí, gente, no Brasil. A Margarete é terapeuta, ela trabalha com florais. Eu aqui nos Estados Unidos consigo esse daqui com facilidade, entendeu? É uma coisa natural, não tem contraindicação e ajuda muito para ansiedade. E tem florais para cada tipo de coisa. Então, você pode também escolher qual que você quer, entendeu? Então, é uma coisa muito legal. A Margarete está dizendo que tem o floral de Saint-Germain, que ela sempre monta a fórmula com os dois para quem trabalha a criança interna. Que aí já, né, uma outra coisa também para você também cuidar. E então essas duas dicas aqui para ansiedade é muito boa. Outra dica é a gente com a mãozinha assim, ó, pega essa mãozinha aqui. Boa noite, Fonseca, Viviane, você pega essa mãozinha aqui, apertar esses dedos aqui por 1 ou 2 minutos. O dedo polegar é para ansiedade, então pegou o dedinho, aperta assim, ó, por 1, 2 minutos e respira. Respira assim com consciência, sabe, ó? Pelo nariz e solta pela barriga, pelo diafragma. Então, ó, o polegar é para ansiedade, deixa eu falar direitinho. O indicador é pro medo, esse daqui pro medo, dedo indicador pro medo, aperta com a outra mão, o dedo indicador é pro medo. O dedo médio é pra raiva, aperta de 1 a 2 minutos e respira, tá? Ajuda você também a tomar... é pra raiva. O anelar é pra tristeza, então o dedo anelar é pra tristeza. Tô só olhando aqui para não errar. Ajuda você a tomar decisões. E o midinho também é para respeito, é para você ficar também mais segura. Então, são coisas assim rápido que você pode fazer. Tipo, tá muito nervoso, tá ansioso, aperta os dedinhos, entendeu? E você pode fazer dirigindo, você pode fazer no ônibus, no trem, você pode fazer assistindo televisão, não custa nada, é só tentar. Oi, Viviane! É a Vivi, entendeu? Então, isso são tudo coisas simples que você pode fazer e que te ajuda a desestressar, a tirar essa ansiedade. Até agora mesmo aqui na live, vocês podem pegar e já ficar fazendo e me dizer no final se vocês sentiram alguma diferença. Então, para a ansiedade, é o polegar. Aperta o polegar por 1, 2 minutos e depois alguém me diz se sentiu alguma diferença em fazer isso, entendeu? Então, é cuidado pessoal, né? Tomar um floral, caminhar, ouvir música, tudo que você pode fazer. E sobre saúde, o que vocês fazem para melhorar a saúde de vocês? O que vocês consideram que vocês estão cuidando da saúde de vocês? Aqui em casa, a gente tem uma certa, assim, a gente se preocupa em se alimentar mais saudável, comer coisas menos gordurosas, não que a gente nunca coma, a gente come, mas esse cuidado de não comer coisas muito gordurosas durante a semana, coisas que realmente podem fazer mal pra gente. E vocês? O que vocês acham que vocês fazem que fala assim, eu tô cuidando da minha saúde? Tem alguém
que tem alguma coisa legal que fala assim, essa é a maneira que eu sinto que eu cuido da minha saúde? Vamos ver. Sandrinha, como a Jennifer falou, não deixar de tomar meus medicamentos para a tireoide. Muito bem, Jennifer, essa é uma maneira de cuidar da saúde. Ó, beber água é uma maneira de cuidar da saúde, viu, Jennifer? Beber bastante água, o suficiente para hidratar o nosso corpo. Não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo é 70%, acho que a gente tem mais de 70% de água. Então, realmente, a água se torna algo necessário. A Margarete está falando que evita comer glúten, bebe muita água e pouco açúcar. A Jennifer colocou aquela carinha. a Tatiana considera cuidar da saúde, fazer caminhada. Oi, Milena, boa noite. Obrigada por estar aqui. Então, vocês vão percebendo como é que tá tudo conectado. Mas vou voltar a dizer, a melhor maneira que você pode ter cuidado pessoal e cuidar da sua saúde é cuidar da sua mente também. Cuidar do físico, mas também cuidar da mente. Cuidar do que come, mas também cuidar da mente, porque tudo começa e termina aqui na mente da gente. Tudo começa e termina aqui, não tem jeito, não tem como fugir disso. A Viviane está dizendo que fazíamos juntas atividade física, mas como não podemos sair, coloco meus filhos para dançar e pular corda. Ah, é uma maravilha para cuidar da saúde. A Neia está dizendo que verdade é na mente. Então, tudo vai começar aqui. Se você também... Tem muita gente que faz muito exercício físico, que come muito direitinho, mas não cuida da mente. Então também não dá jeito. É um conjunto, entendeu? A Margarete está dizendo que medita e faz o diálogo interno sempre. Muito bem, é uma maneira também que você pode considerar que está cuidando da sua saúde. Então, são pequenas, parece que são coisas pequenas, mas elas são muito importantes e elas são simples e a gente realmente tem que fazer. A Viviane está dizendo que aplica muito reiki e faz autoapometria. Ah, consegui ler, que eu não tô com óculos. O Jackson mandou um coraçãozinho. Então, gente, tudo isso tá conectado com saúde, cuidado pessoal. E lembra também que eu falei para vocês na primeira live, quem tava aqui com o Eric, o auto-perdão, ele faz parte do cuidado pessoal. E o auto-perdão também, ele entra na saúde. Tá? Parece que não, mas quando eu me perdoo, eu tô tomando mais cuidado comigo e eu tô cuidando da minha saúde e é uma coisa muito importante. Ter mais autoestima é uma coisa muito importante também para nossa saúde, para o cuidado pessoal. Amor próprio também é muito importante para a gente também cuidar da saúde. E o que vocês me dizem sobre cura? Ah, alguém quer falar alguma coisa mais sobre essa parte da saúde? O que vocês consideram que é muito assim importante para a saúde de vocês? Realmente vocês consideram que se a mente não estiver boa, ela afeta o corpo e afeta a nossa saúde? O que vocês acham? Bons relacionamentos afetam a nossa saúde? Maus relacionamentos afetam a nossa saúde? O que vocês acham disso? E aí, alguém? O que vocês acham disso? Com certeza. Por quê, Jennifer? Que cuidar da mente é importante para a saúde. Por que vocês acham que cuidar da mente nesse sentido de ter bons relacionamentos? A Viviane falou com certeza, a paz começa com a gente. A Neia com certeza afeta mesmo. A Elisângela com certeza, né? E eu também na segunda-feira eu falei sobre o documentário Rio, que aqui tá pela Amazon Prime, mas eu acho que ele tem no YouTube. Esse documentário Rio, ele fala justamente isso, né? Como que aqui afeta o nosso corpo e a gente fica doente. Eu realmente recomendo para vocês verem esse documentário Rio, tá? O nome do documentário eu vou escrever aqui, ó, é Rio. Assistam, porque já tá liberado. A Tatiana tá falando que relacionamento afeta sim. A Fernanda Júlio tá dizendo, não cuidando da mente, você acaba procrastinando. Sim. Netflix também tem. Obrigada, Neia. Sim, né, Fernanda? Porque se o seu cérebro, se alguma coisa que não disser pra você, vai lá, faz, né? Vai lá.
vai lá, isso é bom, vai lá, faz, você vai pegar e você vai procrastinar. E a melhor maneira de entender por que você está procrastinando é saber o que está levando você a não querer fazer aquilo. Qual é o motivo? Por que eu não tô? É investigando. Aí você, depois que você investigar, você ressignifica aquele sentimento e aí você vai parar de procrastinar. Ou vai fazendo aos poucos, mas pelo menos vai limpando. Entendeu? Então, esse documentário é muito... Caroline Mello, boa noite, bem-vinda aqui na nossa live. Então, é muito importante a gente começar a conectar com isso, sabe? Que a saúde, ela começa na mente. A verdade é essa, o cuidado pessoal, ele começa na mente. Tudo começa aqui na nossa mente. É daqui que a gente vai ser saudável ou não. É daqui que vai acontecer. A Jennifer tá falando que tudo começa na mente, se cuidarmos da nossa mente, tudo melhora. Verdade, mas como isso não é falado, né? Na verdade, até pouco tempo atrás, as pessoas falavam que quem ia a psicólogo, procurava terapeuta, era gente maluca, né? A história que a gente ouvia era que ter um terapeuta, ter um psicólogo, era pra gente maluca. E quando é totalmente o oposto. A vida, ela é uma conversa. Tudo aquilo que você guarda vai te fazer mal. Você quer ver tomar veneno? É você ficar guardando raiva, é você querer falar para uma pessoa alguma coisa e engolir sapo. Isso é você engolir, isso você está engolindo veneno, você está se envenenando. E outra coisa é essas pessoas que falam assim: "Ah, o tempo cura". O tempo não cura. O tempo, ele ameniza. Ele vai amenizar. Hoje você tá com muita raiva do que aconteceu, amanhã, daqui a uma semana, você sente menos. Mas se daqui a 1 ano, 2, quando você pensar, o seu coração doer, você não tiver um sentimento de bem-estar, essa ferida tá aberta e isso aí tá envenenando o seu corpo, tá? Então, o Sérgio falou mente sã e corpo sã. A Fernanda tá falando, chorar às vezes ajuda a aliviar também, com certeza. Porque quando você chora, você se permite a sentir a dor e limpar, entendeu? A Sandrinha tá dizendo que tem gente na família que fala que psicólogo é coisa de maluca. Só Deus. Então, isso que eu tô falando. E as pessoas acham que é assim, que procurar ajuda é coisa de gente fraca. E quando é totalmente o oposto. Só procura ajuda quem é forte. Porque a pessoa fraca, ela vai falar, não, deixa pra lá, não sei o que, não vai, eu resolvo, não vai resolver e vai continuar carregando aquilo. É pros fortes, os fortes que dizem assim, eu quero ser melhor, eu mereço, eu quero viver uma vida melhor, que se dane o que os outros pensam e eu vou buscar ajuda. Então, é o oposto. Mas, né, como a gente não é falado e a gente vive... Oi, desculpa aí. A gente vive numa sociedade, né? Então, muita gente não questiona, aceita aquilo ali como fato e vai vivendo a vida que a bisavó viveu, que a avó viveu, que o pai e a mãe viveram, né? Oi, peraí, encostei aqui. A Luciana entrou. Boa noite, bem-vinda. A Sandrinha falou, você falou tudo. Obrigada, mas é verdade mesmo. Você vai repetindo padrões, né? Pode reparar quanta gente vive a vida igual do pai, da mãe, da avó, da bisavó e vai repetindo as coisas ali e não muda nada. Bem-vinda, Luciana Matos, a Vivi tá falando, Margarete tá falando. Nossas âncoras que nos mantêm na Matrix são emoções originais, medo, raiva e vergonha. Se nós autoconhecermos, trocaremos por sentimentos como... Então a gente troca o medo por coragem, a raiva por amor e vergonha por esperança. É muito legal, mas isso daí, né, não vende. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que a indústria mais rica do mundo, primeiro lugar, é a de armas e a segunda é a farmacêutica. Então, qual o interesse que a indústria farmacêutica, a segunda maior rica do mundo, tem que nós sejamos seres saudáveis, que a gente não tenha doença?
né? E a terceira é de agrotóxico. Então, olha o ciclo aí, né? Adoece com a comida, procura remédio, não busca ajuda, e isso aí vai se repetindo. Não cuida da mente, repete padrões do pai, da mãe, da avó, da bisavó, da tia, aceita aquilo ali, que aquilo ali é para sua vida e tem que ser assim mesmo, não tem jeito, e nada muda, né? E nada muda. Agora, se fosse falado já na televisão, a importância da mente, a importância de cuidar disso daqui, na novela, né? No BBB, que tanta gente assiste, né? Aí as coisas seriam diferentes. Eu acho que o legal é a gente se questionar. Já falei isso em outras lives. Realmente precisa ser assim? Tem jeito? Se tem jeito, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso, né, merecer viver uma vida melhor e realizar os meus sonhos? Então, isso tudo faz parte da saúde e do cuidado pessoal. E tem alguém que quer comentar alguma coisa e a gente pode falar agora um pouquinho sobre cura. Como que realmente a gente cura? Né? Como que realmente eu consigo curar as minhas dores? Como que realmente eu não só coloco um band-aidzinho, mas a ferida tá aberta ali por baixo? Como que eu chego realmente à cura das dores que me incomodam? A Margarete está falando que por isso o caminho é a terapia, o autoconhecimento, a autoconsciência e o auto-perdão. Com certeza, tudo isso que a Margarete está colocando e que eu estou falando, se vocês pararem para pensar, resume em quê? Em sentimento. Nós, como seres humanos, nós somos seres sentimentais. Eu sempre falo isso também. Imagina num dia quantos tipos de sentimento você tem. Você tá bem, daqui a pouco você pode ficar com raiva, daqui a pouco você pode ficar bem de novo, pode chegar uma notícia e mexer com você. Então, perceba quantas emoções, quantos sentimentos envolvem a gente num dia só. Então, nós somos seres sentimentais. Como que a gente pode pensar que não cuidar dos sentimentos não é importante? Como que a gente pode pensar que não falar sobre o que a gente sente não é importante, né? Tudo começa pelo auto-perdão, sim, Tatiana, porque tudo começa com a gente. E se a gente não se perdoa, inconscientemente a gente está carregando raiva da gente, tristeza sobre a gente, entendeu? E aí, como você tá com raiva de você e você não sabe, como você tá triste com você e você não sabe, a gente acaba se punindo. É uma autopunição e muitas das vezes é uma coisa inconsciente. A Vivi tá falando que a autoaceitação, porque nem Jesus agradou a todos também, com certeza, né, Vivi? Acho que não tem ninguém que agrada a todos, porque cada um tem, né, os seus contextos aí, as suas lentes, né, para enxergar e sentir o mundo. E deixa eu falar uma coisa sobre essa coisa do sentimento, até para as mães, se tiverem mães aqui. Vocês já repararam que a criança por si só, a criança ela é curiosa, né? A criança ela faz muitas perguntas, ela não tem vergonha, né? A criança ela cai, levanta, não tem vergonha. E a gente acha lindo, né? A criança tá engatinhando, levantou, a gente fala que máximo, né? Aplaude, incentiva, e a gente não faz isso já como adulto, né? Quando a gente falha, a gente mesmo já vai lá e fica se chicoteando, não é verdade? Mas como criança, você pode reparar como que a criança é livre, ela é liberta dessas coisas, né? E uma coisa que não é bom fazer, não façam com seus filhos, é eles ficarem perguntando as coisas e vocês falarem, ai, cala a boca, você fala demais, você pergunta muita coisa, você tá vendo que eu tô cansada, tá enchendo o saco. Não façam isso. Não façam isso, que vocês estão podando os seus filhos, vocês estão tirando realmente a coisa da curiosidade, do questionamento, e vocês não estão deixando eles sentirem. Eles vão começar a pensar, quando eu pergunto, quando eu me expresso, eu sou chata, eu sou inconveniente, e isso não é bom. Outra coisa também é se seu filho chega para você ou alguém que é importante, qualquer pessoa, quando ela vem falar para você de algo que ela está sentindo e você corta a pessoa, você fala, esquece isso é besteira, não se preocupa com isso não, isso vai passar. Não vai passar. Agora, se você der a oportunidade da criança, se você der a oportunidade da pessoa falar, o que vai acontecer? Ela vai
ela vai ter a permissão de sentir, falar para você aquilo que ela está sentindo e assim aquilo vai desaparecer. Mas aquilo que você guarda não vai desaparecer. Ele vai ficar aí dentro de você em algum lugar, mas ele vai ficar aí dentro de você. Oi, prima, boa noite. Obrigada por estar aqui na nossa live. Vê se isso está fazendo sentido para vocês. Tudo isso que eu falei até agora, de você deixar a pessoa falar, você não cortar, você não achar que os seus sentimentos vão desaparecer. Vê se isso está fazendo sentido para vocês. Margarete, oi prima. Margarete está dizendo, aliás, a gente sempre fala sobre os nomes bonitinhos que damos à raiva. Margarete, como, né, tristeza, né? Não tô com raiva não, eu tô triste. Vê se isso faz sentido para vocês. Eu lembro que eu participava de um clube do livro em Nova York, eu participei desse grupo 2 anos. E um dia a Roberta estava falando pra gente que uma mãe chegou pra ela e falou assim: meu filho chegou da escola e falou que brigou com um amiguinho. E eu falei pra ele assim, meu filho, não briga com seu amiguinho, ele não entende, e não faz essas coisas, isso tá errado, não sei o que. E falou que o menino ficou lá olhando lá pra cara dela e foi embora calado. Aí a Roberta falou, da próxima vez, deixa ele se expressar, deixa ele falar pra você tudo que ele tá sentindo, porque você vai ver que ele vai ter uma reação diferente. Aconteceu de novo, ela falou, me conta, o que aconteceu? Ele relatou pra ela tudo o que tinha acontecido, ela ouviu com atenção, não cortou ele, deixou ele ser, deixou ele sentir. Daqui a pouco ele olhou pra ela e falou assim, é mesmo, né, mãe? Isso aí foi a maior besteira, amanhã eu vou fazer as pazes com ele. Entendeu? Ela permitiu que ele sentisse, ela permitiu que ele fosse quem ele queria ser. E a gente vai podando isso nos nossos filhos, na gente mesmo, e a gente poda nas pessoas. E não vai passar, vai ficar ali. A gente não está ajudando. O que vocês acham disso? Faz sentido para vocês ou não? O que vocês acham? Faz sentido isso? A gente deixar a pessoa ser, a gente deixar a pessoa expressar os sentimentos dela para que realmente ele se escute, ele possa se observar e aquilo ali passar? Faz sentido ou não? Alguém? Ninguém? Deixa eu ver, o Sérgio, a Sônia, não, a Sônia mandou, acho que ela deve ter apertado errado. Faz sentido para vocês isso, sim ou não? Não, ninguém? Deixa eu ver. Então, deixa eu falar uma coisa também para vocês, porque eu falei disso porque esse que é o gancho para cura. A cura, a gente só cura das coisas que estão realmente... Sim, Ana Paula, minha prima, falou que sim, a Sandra falou que sim. Porque a gente só cura das coisas que a gente se permite a sentir. Você, para curar algo, você vai ter que sentir. E sentir realmente traz dor. Mas a cura, realmente, a cura, se você está buscando cura, você vai ter que se permitir a sentir. Não tem outra maneira. Quando eu tô fazendo, né, a minha terapia com o Magno, ele fala, fecha os olhos. E ele fala, eu quero que você veja isso daí, eu quero que você sinta. Então, a maioria das vezes eu choro. Tem vezes que eu saio melhor, tem vezes que eu ainda saio um pouco triste no final da sessão, mas depois eu entendo melhor. Mas não, gente, se permita sentir. Se permita a vivenciar o seu sentimento. Se você realmente quer se curar, não adianta só verbalizar. Se permita sentir, mesmo que seja muito dolorido no início, depois você vai começar a aliviar e esse é o caminho para a cura. Você se permitir a sentir aquilo que te causa dor. Outra coisa também, a Vivi tá falando, claro, é preciso deixar os sentimentos saírem, isso mesmo, Vivi, para a própria pessoa perceber o peso que isso tinha, colocar para fora, permitir que o processo se torne leve. Falar é libertador. Falar é libertador e sentir te cura. Eu me lembro que quando minha mãe morreu, eu estava nos Estados Unidos e minha mãe no Brasil e não deu tempo de eu ir
né? Porque morreu na sexta, enterra no sábado. E no sábado, no enterro dela, depois eu falei com uma pessoa da família e eu chorava, e a pessoa falava, não, você não pode chorar, porque se você chorar, você está interferindo, né, no desencarne dela, isso, aquilo, outro. Gente, tem que chorar, tem que sentir, né? Eu tinha que reprimir o meu sentimento porque ela disse para mim que eu não podia chorar. E é o contrário. Se ela tivesse me permitido a chorar, se ela tivesse me permitido a oi, Dulce, boa noite, a falar aquilo que eu estava sentindo, eu ia passar muito mais rápido, pelo menos naquele momento. E aí, como não aconteceu, depois eu fiquei com aquele receio, né? Será que tá errado sentir? Será que não tá? Mas só realmente quando eu me permiti a sentir, a chorar, a investigar os meus sentimentos, aquilo ali foi passando. Então, esse negócio de tem que chorar, né? Não é só... Não consegui ler, deixa eu colocar aqui o óculos. Tem que chorar, não é só você. Acho que era isso que ela queria dizer. Então, você tem que deixar a pessoa sentir. Você tem que realmente chora que daqui a pouco vai passar, mas vivencia esse sentimento aí. É isso que vai trazer a cura, entendeu? Então, Margarete está dizendo que não só é bom manter muito tempo no luto. Não, isso aí eu entendo, mas foi no dia do enterro, né? Foi naquele momento ali que tinha acabado, eu não pude ir, eu não participei. Quantos sentimentos estavam envolvidos ali, entendeu? E você falar para a pessoa, não, você não pode chorar, imagina, faz mal. Não, não é, né? Depois, se ficar muito tempo aí no luto, nessa coisa, vai buscar uma ajuda, vai buscar uma terapia, porque aí realmente faz mal, e faz mal para você. Mas o ponto aqui é acreditar que você não precisa sentir, pelo contrário, o que a gente sente é importante. Então, o seu sentimento é importante. Sentir isso, falar sobre isso é a única maneira de curar. Não vai ter jeito de curar de uma outra maneira. Você vai poder amenizar. Você põe lá o band-aidzinho, mas para curar, você vai ter que sentir. Faz sentido isso para vocês? Alguém tem alguma experiência realmente de ter se permitido a sentir? Sentir aquilo dali, poder sentir aquilo dali, foi libertador? O Vitão levantou a mãozinha. Alguém tem alguma experiência assim para compartilhar, né? Até o auto-perdão. Imagina trabalhar o auto-perdão sem se permitir a sentir. Não vai rolar. A Sandra tá dizendo que isso aconteceu comigo quando minha mãe faleceu. Teve que ser forte pelos filhos e pela mãe também. Sempre guardou muita dor. E o que te causou guardar essa dor toda, né, ô Sandra? Quando que você se libertou dessa dor? Como é que foi, né? Eu sei que a gente tem que ser forte. No caso ali ela teve que ser porque tinha outras pessoas envolvidas. Mas, né, você tem que também sentir e, se não der jeito, buscar ajuda, né? Porque é só assim que a gente realmente se liberta. A cura, o processo da cura é com o sentimento, é você se permitindo a sentir, a vivenciar aquilo dali, a voltar, né, lá no pensamento, junto com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, com o seu coach, e se permitir a sentir. Como é que tá aí? Tá fazendo sentido ou não tá fazendo sentido? Como é que tá isso daí? E não sentir, como que isso afeta a gente na nossa vida, né? Como que ter que ser forte o tempo todo afeta a gente na nossa vida pessoal, como isso afeta a gente na nossa vida profissional. O que vocês acham? Tem alguém aí que queira compartilhar a experiência de ter sentido, ter se permitido a sentir? E como é que vocês acham que afetam? Alguém falou aqui desses pesos invisíveis que a gente carrega. Para pensar nisso, gente. A gente carrega muito peso invisível, tá? A gente, essa coisa... E esses pesos, eles não estão... Você não tá vendo, mas ele tá pesando aqui nos ombros e tá causando problemas, sim. Deixa eu voltar aqui, se tem alguém. É minha filha que faleceu. Foi tudo muito difícil. Eu nem sei se eu consigo imaginar a dor de perder uma filha, Sandra. Eu sinto muito. A Ana Paula tá falando, né? Quando o pai dela morreu, ela teve que ser forte pela mãe e pelos irmãos.
Eu imagino, Paula. Mas você se permitiu, né? A chorar, a sentir, né? Deixar essa dor ir nos seus momentos, né? De sozinhas, né? Você se permitiu. Eu espero que você tenha se permitido. O Sérgio falou que sim, que faz total sentido. A Margarete está dizendo sentir para entender o que estamos sentindo e aí começar a trabalhar a cura. Justamente, Margarete. A gente tem que se permitir a sentir. A Fernanda está dizendo que ela ainda está... Deixa eu ver. Eu ainda estou no sentido, superar a perda da minha tia repentina afetou a todos. Ah, eu lembro, Fernanda, eu posso imaginar, entendeu? Então, é realmente, né, se permitir a sentir, se permitir, não é que você vai ficar remoendo, comentando, mas falar, gente, não, ainda dói, eu tenho vontade de chorar, isso daqui. Eu me lembro que até muito pouco tempo, quando eu pensava na morte do meu pai e na morte da minha mãe, eu sentia vontade de chorar. Não era a saudade, era realmente vontade de chorar, como se eu não tivesse vivenciado toda a dor que foi a maneira como meu pai morreu e a maneira como minha mãe morreu também. Então, o sentir é muito importante. E ele é libertador mesmo para esse nosso processo de cura, entende? E até as pessoas falam, você é chorona demais, você chora com tudo. Nesse caso eu até prefiro ser assim, porque eu deixo logo a emoção ir e não fico segurando aquilo ali por muito tempo. Entendeu? Então, esse é o processo. Então, gente, a live era cuidado pessoal, saúde e cura. Como isso afeta seus negócios? Então, o que vocês estão percebendo? O que vocês estão percebendo o que está afetando hoje a vida de vocês e que é por causa de não sentir, de não ter autocuidado, de não cuidar da saúde? O que vocês estão achando aí? A Margarete está dizendo que uma separação é um luto. Até quando saímos de um trabalho, estamos vivendo um luto. Eu também concordo, Margarete. Eu acho que cada ciclo que se fecha, ele é... Porque a morte, o sentido... A morte é assim, a morte é porque acabou, né? A vida acabou. Você não vai ver mais aquela pessoa. Acabou a vida daquela pessoa. E todo ciclo que se fecha, ele é uma morte, né? É uma morte de um período, né? É uma morte de um período. Aquilo ali não vai voltar. E é isso que também eu acho que a gente não percebe, que a gente não fecha esses ciclos de lutos, esses ciclos de mortes que existem na vida da gente, que foi o que a Margarete falou, uma separação, um divórcio, sair de um trabalho, isso tudo é um ciclo que se fechou, é algo que não volta, morreu, acabou. Então, quantas dores a gente não está carregando de coisas incompletas? Deixa eu ver aqui. A Paula está dizendo que com a doença da mãe dela, ela não se permitiu ser fraca junto aos irmãos. Eu entendo que tem que ter aquela pessoa ali que está mostrando que não, que eu faço, que vai ficar tudo bem. Mas, Paula, nos seus momentos, se permita sentir, se permita chorar, se permita pedir ajuda e que bom que está tudo melhor agora. A Fernanda está dizendo que... foi o da... Aqui, a Paula disse que isso que eu sinto do meu pai, ela ainda sente. A Margarete falou da separação, a Elisângela falou que teve uma mesclagem de dor, mas de tudo foi a perda da amiga, porque tinha envolvido a amizade, o trabalho e a forma, que ela ficou 3 anos perguntando por quê, mas buscou ajuda e entregou o luto. Elisângela, boa noite, obrigada por estar aqui. A Fernanda disse que o que afeta é sentir demais, faz procrastinar tanto no trabalho quanto nos estudos. Então, Fernanda, procrastinar é uma maneira que você já deve ser um mecanismo de defesa. Sentiu dor, procrastino. Então já é assim, sentir dor, procrastino, né? Então, eu acho que o legal era você cuidar dessa dor, porque você vai ficar empurrando com a barriga mais quanto tempo? Procrastinando a sua vida pessoal, profissional? Porque provavelmente é assim. É assim que você deve estar agindo. Eu senti dor, eu procrastino.
E aí quantas coisas estão ficando para trás, né? Margarete está dizendo que é importante também mostrar nossa fragilidade. Sim, ninguém é forte o tempo inteiro. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Igual eu falei, nós somos movidos por emoções. Quantas emoções a gente não vivencia? Ser forte sempre é muito pesado, desnecessário e desumano, Margarete. A Vivi está dizendo que passou por isso, uma separação que sentiu a própria morte, mas fechou um ciclo, é um luto. Porém, o luto transformou em terapeuta holística e a dor fez ela aprender como curar a ela e os outros. Ela nasceu novamente, mas que bom, mas não deixou de vivenciar, né, a dor. Então, presta atenção nisso também. Todos esses ciclos aí que você não fechou, que você vivenciou perdas, que aconteceu alguma coisa, é a dor da morte, é um luto, é uma morte, um ciclo se fechou. E se você não cuidou desses sentimentos, eles foram para onde? Para onde que vai isso tudo? Para onde que vai todos esses lutos, todas essas dores que a gente passa na vida? Para onde que vocês acham que isso daí vai, gente? Para onde? Porque ele não vai evaporar no ar. Onde é que foi tantos lutos, tantas dores, tantas perdas, tantos ciclos que se fecharam? A Sandra está dizendo que essa semana ela escutou uma pessoa, eu escutei de uma pessoa que eu sou forte, mas de forte eu não tenho nada, eu sou frágil. Eu acredito, né, Sandra, que você tem os dois, né? Você tem os momentos de fortaleza e os momentos que você é frágil, como qualquer ser humano. Mas tem pessoas que realmente parecem ser mais fragilizadas e tem pessoas que parecem ser mais fortes. Eu acredito, Sandra, que você foi forte para poder segurar o que você tinha que segurar. Mas a fragilidade estava ali, né? Então só Deus e você é quem sabe como que você suportou tanta coisa, né? A Neia está dizendo que na vida os momentos de dor foram os que mais trouxeram reflexão e aprendizado. Com certeza, Neia. Esses altos, né, são os baixos que faz a gente evoluir, né? Também, se assim você escolher, né? A Elisângela está dizendo que vai para o corpo, porque eu perguntei para onde vai isso tudo? Vai para o corpo mesmo. Assistam o documentário Rio. Margarete está dizendo que ela sempre trabalha com pessoas que fazem a cura da criança interna, que acessa a dor para curar com a ajuda dela, porque também a gente carrega muita dor da infância, né, Margarete? A gente carrega, né, já pelo que eu entendi, a gente já como feto, a gente já tá ali sentindo se foi querido, se não foi querido, né, se foi planejado, se foi uma gravidez difícil, fácil, e depois tem toda essa parte da infância. Mas o legal aqui é vocês entenderem isso, tá? Que todas essas dores da gente, elas não vão desaparecer, é como a Elisângela falou. Elas vão para o nosso corpo. O nosso corpo é o reflexo, a doença é o reflexo. A doença é a maneira que o nosso corpo está falando com a gente, né? Olha, se cuida, trata. E para tratar, você aí, cada um busca os seus caminhos, busca o que acha que é o melhor caminho a ser seguido. Mas pensar que você vai conseguir fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho, não vai. Essas dores, essas feridas, realmente a ajuda de um profissional é super importante. E acreditar que você merece. Muita gente não procura ajuda porque não se sente merecedor. Ainda tem a necessidade de se punir, a autopunição, entendeu? Margarete está falando que já na concepção recebemos as memórias compartilhadas com nossa mãe. Quer dizer, então no momento, né, da concepção a gente já tem as memórias compartilhadas. Imagina se foi sem querer, se não foi uma gravidez planejada, né? Imagina se também depois aí inclui tanta coisa, a pessoa não tem situação financeira, o companheiro abandonou, adoção, tem tanta coisa envolvida nisso daí, ou a mãe e o pai têm muitos filhos, trabalham muito, não dão a atenção necessária. Quantas coisas já não foram formadas ali, né? Até a primeira infância, até ali os 7 anos, que a gente já tá carregando.
Aí depois vem a adolescência, essa fase tão difícil para todo mundo, jovem, adulto. Gente, o nosso corpo deve estar com muita, assim, né? Com muita memórias, assim, de dor. E que para ser curado a gente vai ter que se permitir a sentir, buscar ajuda. Porque realmente, para pensar, é uma vida, né? É uma vida de emoções, é uma vida de coisas que acontecem, de ciclos, né? Que se fecham, que aí são lutos, mortes, quanta coisa que a gente já passou, né? Margarete está dizendo que 60% dos brasileiros não foram planejados. Eu já vi até uma palestra, igual eu estava falando hoje para você, né, Margarete, da Eleonor Luz, falando sobre isso. A maioria das pessoas que estão aqui no planeta Terra não foram planejadas. Então, não foram queridas, não foram desejadas. E já lá na concepção, você já começa a entender que você não foi querido, não foi planejado, né? E dali, ó quanta coisa que já vai saindo dessa fase aí. Então, pensa nisso. Até agora falando isso para vocês, eu fiquei até com compaixão. Vocês têm ideia, então, do quanto que a gente se maltrata? Gente, eu fui falando assim com vocês, eu até fiquei com compaixão de mim. Falei, como que a gente se maltrata, né? Como que a gente não se valoriza? Como que a gente tem um chicote invisível, né? A gente faz tanta coisa e nem percebe, né? E não assim, não tem aquela coisa de se elogiar, né? De falar, nossa, mas quando é uma coisa ruim, a gente pega o chicote invisível, né? E vai lá e se coloca mais para baixo ainda. A Margarete falou que ainda existem as dores transgeracionais, ou seja, o que trazemos dos nossos pais, avós e bisavós. Aí a gente tá perdido. Boa noite. E a Elisângela falou que depois que vai para o corpo, se não buscar ajuda, você chega a ficar sem sentido. Desculpa. E leva tempo para se curar. Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade para que eu fosse mais corajosa e forte. Realmente, né? Porque é tanto acúmulo ali de dor, ainda tem aí dos pais, dos avós. A Elisângela falou que não só percebe, como muitas vezes nem sabe como é ser diferente. Não só não percebe, como muitas vezes nem sabe como é ser diferente. Explica um pouquinho melhor, Elisângela, não sabe como ser diferente. Então, para eu poder entender melhor, por favor, pensa nisso, gente. Pensa como que a gente é rígido com a gente. Pensa como que a gente não se valoriza, pelo contrário, qualquer coisinha que acontece a gente vai lá, né? E ainda, eu acho que a gente mesmo e a nossa mente, às vezes elas são os nossos piores inimigos, não precisa nem ninguém de fora. O que a gente faz com nossos pensamentos, não é verdade? E as coisas que a gente fala e sente da gente mesmo, nós já somos os nossos piores inimigos mesmos, entendeu? A Margarete já estava até colocando aqui, somos nossos principais juízes de carrascos. Eu acho muito verdade isso mesmo. Eu vejo quando eu tô trabalhando, né, com as pessoas, como elas são rígidas com elas, como elas se maltratam, como elas não percebem as coisas boas que tem. Pelo contrário, só falam das ruins, são muito rígidas. Elisângela tá falando, você está com duas Elisângelas. Duas Elisângelas. É verdade. Tá? Eu tô com duas Elisângela. Então, porque aí você não sabe nem quem foi. Então, pensa nisso. Isso também é autocuidado. Como que eu me trato? Pensa nisso quando você procrastina, quando você tá muito estressada. Você tá cuidando de você? Quando você é muito rígida com você tá cuidando de você? Você tá cuidando da sua saúde? Ou você é a primeira pessoa que tá ali trazendo doença e coisas ruins, né? A outra é Elisângela Belaísa. Nos maltratamos, porém muitas vezes não sabemos também o que nem como ter uma vida diferente. Entendi, vejo muito isso. A Elisângela falou que tá bom, vou assinar Elis. Então, é verdade, Elisângela. Mas a gente pode não saber como fazer sozinha. Mas é por isso que existe o profissional, o especialista, o profissional qualificado para isso, né? Eu acho que o melhor é você pensar que, gente, se tá ruim, só não tem jeito para morte. Mas se tá ruim e existe alguma maneira, deixa eu buscar. E independente até do momento que você chega no profissional, tem muita coisa boa aí de graça.
né? Tem muita coisa aí, muita gente oferecendo muita coisa de graça, mas é porque é assim, você sozinho é mais difícil, porque você tá na emoção, né? Você tá na emoção. Por que que funciona? Por que que dizem que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia? Você tá falando ali com a pessoa, mas a pessoa, ela tá na emoção dela, então ela não consegue enxergar aquilo que tá de fora. O profissional, por ele estar fora da sua emoção, ele vê de uma outra maneira, e por ele ser profissional, ele sabe como te ajudar a resolver. Então, não adianta, né, você na emoção tentar resolver alguma coisa ou ter uma compreensão maior. O olhar do outro se faz necessário nesse sentido. A Sandra está dizendo que ela estava se maltratando, muita dor. Então, né, Sandra? Porque, como você disse que a sua filha morreu, talvez você até se questionasse se você não poderia ter feito melhor, se foi culpa sua, né? Será que eu podia ter feito mais, melhor pela minha filha? Será que eu negligenciei? Pode ter alguma coisa assim, e aí mistura com essa dor e fica pior, né? A Margarete está dizendo que hoje conversamos muito sobre a maravilha que conseguimos aprender com algumas situações que trouxeram desconforto e no final se resolveu e foi a grande coincidência, né? Deus conduziu para aprendermos. Verdade, Margarete. Foi um desconforto e depois a gente teve um tremendo, né? De perceber que o resultado foi bom para todo mundo. A Elisângela falou que sim, que ela concorda totalmente comigo, porque você já me mudou muito sabendo bem pouco, e isso é maravilhoso. Então, muito bom. A Carol aqui tá dizendo totalmente, Lu, excelente. Então, pensa nisso, né? Não é, tem muita coisa boa, mas pensa sempre nisso. Lembra que eles falam, no calor da emoção, não fala, no calor da emoção não resolve nada, porque realmente, provavelmente, você vai tomar uma decisão ruim. E até a gente, né, eu que sou coach e tudo, por que eu não posso trabalhar com meu marido, com meu filho? Porque existe emoção, eu tenho sentimentos em relação ao meu marido, ao meu filho, à minha tia, à minha irmã, né? Então, ao meu amigo, eu tenho um sentimento, já existe uma emoção. Então, para eu poder trabalhar com uma pessoa, eu tenho que estar totalmente sem nenhum tipo de emoção, porque aí o olhar é diferente, né? Por isso que o profissional se faz muito necessário nesse momento. Tudo direto dos Estados Unidos, eu acho que é... Não, tudo direto dos... Graças a Deus, quando estava com dor, você apareceu com um conto de fadas para mudar a minha vida. Todos os meus resultados foram positivos. Ai, que bom! Que bom, eu não sei o nome, mas fico muito feliz de ter aparecido como um conto de fadas e ter ajudado. Então, gente, pensa nisso, tá? Não, para você poder ter uma vida, né, plena, para você poder ter uma... Rosilene. Ah, Rosilene, é você. Oi, Rosilene, tudo bem? Que bom, Rose. Fico muito feliz de saber disso. Nossa, encheu meu coração de alegria aqui agora. De verdade, estou muito feliz. Então, gente, pensa nisso. Você não vai ter uma vida... Tô usando o do Joivan. Tô usando o do... Ah, tá, entendi. Tá bom, tá certo, já entendi. Então, pensa nisso. Olha, para você ter uma vida plena na sua parte profissional, na sua parte pessoal, você tem que cuidar de você, você tem que amar você tem que se perdoar. Não adianta ficar carregando pesos invisíveis e achando que o tempo vai curar, tá? Se permita a sentir a sua dor e se permita viver esses lutos, né? Se achar que não tá, que já tá durando muito, procura ajuda, mas de verdade, procura ajuda. Não desista de você, não acredite que tem que ser assim, não acredite que a vida é assim mesmo, igual seu avô, seu bisavô, seu tataravô, sua mãe. A Rose tá dizendo que a tia dela tá assistindo. O nome dela é Araci. Oi, Araci, obrigada por estar me assistindo. Espero que você esteja gostando. Sexta-feira à noite, tá aqui comigo, então, porque tá bom mesmo. Sueli entrou. Oi, Sueli, tudo bem? Então, pensa nisso, tá? Pensa que
igual a gente falou, essas coisas não são ensinadas, a televisão não ensina, a sociedade não ensina, a indústria farmacêutica não tem menor interesse em que você seja saudável, mas tudo vai pro corpo e a gente merece mais e melhor. A gente não tem que repetir padrão do pai, da mãe, da bisavó, da tataravó, da tia, de quem é importante para você. Porque essas pessoas também não sabiam. Elas fizeram aquilo que elas sabiam. Mas hoje, com tanta coisa que a gente pode fazer, para que desperdiçar? Para que sofrer? Né? Para que é um desperdício de tempo, de vida? Para que sofrer sabendo que tem tanta coisa que pode ser feita? Não é verdade? Tá amando? Que bom. A gente já tá com 64 minutos, até passou. Eu achei que a gente ia ficar menos tempo. Elisângela tá dizendo: bom, mesmo sendo conhecido, penso que você nasceu para esse talento, porque aprendi muito a ser melhor e aceitar e resolver meus bloqueios. Não, sim, Elisângela, com certeza, porque todas as nossas conversas eu sempre procurava estar ali te ajudando, te questionando. Eu tô falando para fazer realmente um trabalho mais profundo, né? Ou então você pega e fala pra pessoa: olha, eu te conheço, mas vai ter hora que você vai ficar com raiva de mim, vai querer me dar um soco na cara, vai querer me xingar, mas eu vou ser obrigada a falar, entendeu? Porque você, né, eu tô fazendo o trabalho aqui com você, você me paga para eu resolver, ajudar você a resolver o problema. Então eu vou ter que falar o que tem que ser falado. Do contrário, vai ficar ruim, entendeu? Mas geralmente pai, mãe, filho, pessoas muito, muito, muito próximas não é aconselhável fazer, entendeu? Ela tá dizendo que quer aprender para minha felicidade ser e quero aprender para minha felicidade ser maravilhoso e ser alegre. Com certeza, é para isso que a gente tá aqui. A vida é breve, tudo é muito breve e é um desperdício você passar por essa vida e falar: ah, eu nasci assim, vou morrer assim, minha mãe era assim, meu pai é assim, mas você não precisa ser assim. Pode ser muito melhor, né? Pode ser muito, muito melhor mesmo. Então, gente, alguém tem algum comentário? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Tiraram algum aprendizado dessa live? Fez sentido para vocês? E aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Perceberam alguma coisa disso que eu falei aqui? Já vocês, quem ficou na live toda entrou de alguma maneira e já vai sair de outra? Já percebeu alguma coisa? Algum feedback aí para mim? Síndrome da Gabriela, Margarete. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu tô fora da síndrome da Gabriela. Comigo é assim, quanto mais eu puder evoluir, melhorar, eu vou fazer. A Elisângela tá dizendo: e você não saiu da ética em nenhum momento. Parabéns, continue. Ter ética é importante, que é coisa de profissional também, né? Fez muito sentido, Sandra. Que bom, espero que tenha te ajudado de verdade, tá? Sobre o que eu falei, ó, usem isso daqui. Outras maneiras também é escrever, escreve tudo lá que tá sentindo, xinga, fala tudo que tá sentindo, rasga depois o papel, queima, é outra maneira. Vivi, maravilhoso, tudo fez muito sentido, parabéns, obrigada. Oi, Tatiane. A Neia falou 1% melhor a cada dia, que bom. A Rose, você é nota 1000 como coach, obrigada, Rose. Eu fico muito, muito, muito feliz. Então, ó, deixei as dicas aqui para vocês, deixei a dica do Rio, o documentário que fala disso. É um documentário maravilhoso, tá disponível na Netflix, no YouTube, com certeza. A Sandra, eu não quero morrer assim. Eu quero e preciso melhorar. Sandra, fala assim, ó. Eu não troca por uma coisa positiva, tira esse peso aí do não. O cérebro, ele não assimila o não. Diz assim, ó. Eu quero, o que você quer, né? E fala assim também, ó. Eu escolho melhorar, tá? Não coloque esse peso do preciso. Eu escolho, eu quero morrer mais evoluída. Eu quero morrer com mais compreensão. Quando eu morrer, eu quero ter ido embora daqui feliz e eu escolho melhorar. Tira esse peso do preciso. É uma escolha, tá? Escolha você, escolha a sua vida. A gente pode se escolher. A gente pode escolher a vida que a gente quer ter. A gente tem poder para isso.
A Margarete está falando, você conseguiu mesmo sem o Carlos conduzir. É verdade, Margarete, obrigada. O Carlos não está aqui com a gente. Carol disse que ama me ouvir. Obrigada, Carol. Você é maravilhosa, Lu. Conteúdo excelente. Que bom. A Sandra já colocou, eu escolho melhorar sempre. Essa é uma afirmação bem legal. Ou então você pode usar como declaração. Se você sentir que alguma afirmação positiva soa falso para você, você fala assim, eu declaro. Porque declarar é criar possibilidade. Então, eu declaro que eu escolho melhorar sempre. Entendeu? Porque às vezes fala, mas eu tô falando, não faz sentido, não tô sentindo isso. Então, cria possibilidade. Declaração igual a criar possibilidade. Então, eu escolho melhorar. Muito bem. Então, pensem nisso, cuidem de vocês. Isso é cuidado pessoal, isso é saúde, sabe? A gente merece. Ninguém veio aqui para sofrer, para viver essa vida sem sentido, né? Só trabalhar, pagar conta e achar que não, tá bom, não tem jeito não. Tem jeito. Tem jeito, pode ser feito. O nosso grande problema, até estava falando hoje com meu filho, é sobre o fazer. Na verdade, você já reparou que a gente não quer fazer? Melhor investimento é em nós mesmos. Isso mesmo, né? Você já reparou que é assim, ó. Você tem que fazer para ter, né? O primeiro lugar é assim, eu sou, eu faço, aí eu tenho. Então, é ser, fazer e ter. Mas a maioria das pessoas quer ter sem ter que fazer. Eu quero ter, mas eu não quero fazer. E aí você tá pulando a etapa, porque quando realmente você tem autoconhecimento, você se transforma, você muda, você tá cuidando do seu ser. Aí, Fernanda, se você ainda estiver aí, você para de procrastinar, você para de empurrar com a barriga, você para de se punir, você para de se sabotar, aí você consegue fazer e ter. Mas todo mundo, a maioria das pessoas param no fazer. Eu criei com as meninas um grupo do WhatsApp e aí todo dia depois da live eu coloco alguma coisinha lá para elas do resumo da live, da live, né? E quando é para fazer, quem será que está fazendo os exercícios lá do grupo? Quem será que realmente está respondendo? Então, as pessoas querem muito também, sabe, coisa mágica. Então eu não preciso fazer nada e acontece. Então aonde entra você aí? Aonde entra seu ser? Aonde entra a evolução como ser humano? Aonde entra a mudança, a transformação se você não se coloca a fazer? Então é mágico? Você tá pulando etapas. Deixa eu ler aqui que acabou que eu comecei a falar demais e... Melhor investimento é em nós mesmos. A Elisângela está dizendo que amou as lives. Elas me relaxam, me faz sentir leve. E isso é no mínimo interessante. Que bom! Fico feliz. Ainda não sei o porquê, mas fico sem nenhuma ansiedade. Alguém falou para mim, Elisângela, que a minha voz acalma. Que o meu jeito de falar é bom e acalma. Vê se faz sentido aí. Porque aí você pode gravar minha vozinha, Elisângela, e ficar escutando. Tô brincando. A Vivi tá falando que declarar é afirmar para o universo que você aceita somente o melhor. Muito bem! Além do mais, é possível. Quando você declara, você assume o merecimento. Nossa, muito bom, Viviane. Amei. A Elisângela, eu estou. A Margarete, tenho lido os textos que você postou. A Elisângela tá falando que tem feito. Tá bom, Margarete. A Jennifer tá falando que acalma mesmo. De vez em quando eu recebo mensagem assim. Eu gosto tanto de... A Neia mesmo já falou. A sua voz acalma, é tão bom. Então deve ter alguma coisa aí, né? Vou ler os sinais. Read the signs. Ler os sinais. Porque acredito que se eu estiver bem, o meu redor estará, com certeza. Você muda, você transforma o que está à sua volta. Você muda, você transforma. A gente não muda ninguém. Mas quando a gente muda, a gente transforma o que está à nossa volta. A Neia falou verdade. Uma vez a Neia até postou. Segue ela tem uma voz tão tranquila. Eu lembro disso. A Vivi colocou cocriação e confiança, mais criação, mais sentimento, mais ação. Isso mesmo, a Elisângela, kkk. Então, hora